Que expectativa do nosso coração sobre esse tema? Venceu. Venceu. Ele venceu, por isso nós vencemos. Não é assim? E eu fui buscar o que é vencer no dicionário. E no dicionário diz assim, vencer, verbo transitivo e intransitivo. Conseguir uma vitória sobre, triunfar em, ganhar. E uma série de outras explicações. Vencer é superar, ultrapassar, dominar, subjugar. Vencer é ser mais forte, destruir, aniquilar, persuadir, percorrer completamente o caminho, levar a cabo, receber como vencimento. E eu comecei a percorrer essas dicas do dicionário. E todos esses sinônimos de vencer. E eu fui na fonte, nosso modelo. Nossa vitória é porque ele venceu. Nosso modelo é Jesus. A vitória que recebemos hoje na vida, recebemos porque estamos em Cristo. Em Cristo nós somos mais que vencedores. E aí a gente olhando para o dicionário lá fala superar, ultrapassar. Jesus superou e ultrapassou o cárcere da religiosidade vazia. O que é isso? Lá em Marcos, capítulo 2, verso 23 a 28, você pode anotar ou seguir comigo o texto. Nós vamos abordar vários textos. Se você não quiser acompanhar agora, você pode anotar. Ou se você desejar e for hábil em achar, pode ir aí. Marcos 2, de 23 a 28. O texto diz assim: certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor, até mesmo do sábado. Esse texto está em Marcos 2, 23, 28. Jesus veio confrontando todo o sistema religioso judaico. Os fariseus, eles tinham se levantado dentro do judaísmo como restauradores da fé judaica. O povo estava se desviando dos preceitos, o povo estava se desviando da lei de Moisés, o povo estava fazendo o que dava na cabeça, e os fariseus, hoje a gente usa muito o termo fariseu para falar de um cara que é hipócrita, que é religioso, que impõe limites para outros que ele mesmo não segue, não é assim? Mas os fariseus, eles surgiram como restauradores de brechas, eles surgiram como pessoas, como guardiões da lei, como chamando o povo: voltem para viver a verdade de Deus, voltem a obedecer os preceitos do Senhor. Eles eram zelosos, eles eram guardiões da lei. Só que os zelosos guardiões da lei estavam mas tão arraigados à letra, que o Messias de Deus se manifestou diante deles e eles não o reconheceram. E hoje, um problema que nós precisamos vencer na nossa vida. Estou falando no outro. É sempre fácil a gente falar do outro. As grandes batalhas que nós vencemos na vida, elas não são contra os outros. Nem mesmo contra Satanás. Nosso maior inimigo usa as brechas da nossa própria vida para lograr êxito. Então nós temos que vencer primeiro nossos achismos, nossas opiniões, nossa justiça própria.
e alinhar a nossa vida ao prumo da vida de Cristo. O prumo que Jesus coloca é como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Esse é o padrão. Esse é o prumo. O modelo é o amor dele. E Jesus não amou a gente quando a gente estava na boa, gente. Jesus não amou a gente quando a gente já era obediente. Jesus não amou a gente quando o nosso coração estava cheio de temor. Jesus não amou a gente quando a gente já tinha sido encontrado por esse amor. E é dessa maneira que ele espera que a sua igreja ame o pecador. Ame o que ele ama. Mas é muito comum nós começarmos a olhar para... como é que eu tenho uma vida legalzinha, gente? Olha, eu casei virgem. Olha, eu não adultero. Olha, eu não tenho olhos para outro homem. Olha, eu criei os meus filhos na presença do Senhor. Cresci na igreja, sei lá qual que é a sua vaidade espiritual. Eu tenho os 9 dons. Eu sou piedoso, eu sou misericordioso, eu tenho uma preocupação com o social. Nós temos as nossas vaidades espirituais. E a gente acha que a gente é melhor do que o outro, porque a gente está mais limpinho. Mas nós não somos melhores do que os outros. Nós não somos melhores do que ninguém, porque conhecemos a Cristo. Porque se o conhecemos, é pela misericórdia do Senhor. É porque o Espírito Santo nos deu a conhecer a Cristo. Não é porque nós somos mais capacitados intelectualmente que conhecemos a Cristo. Não de obras, para que ninguém se glorie. É a expressão da graça de Deus. Mas nós incorremos na tentação de olharmos para as nossas conquistas, para aquilo que já caminhamos em Deus, para aquilo que já absorvemos em Deus, para aquilo que já recebemos de Deus, mas olhamos para as nossas vitórias sobre a nossa carne e nos envaidecemos. Então a gente volta para o ponto inicial. Se eu consigo vencer algumas coisas que antes eu não conseguia vencer, não é por mérito próprio, mas porque o Espírito Santo tem me sustentado dia após dia. Tem pessoas que se envaidecem de, fulano caiu em adultério. Eu não tenho esse problema. Isso não me pega. Sabe por que não te pega? Que o Espírito Santo não deixa você ser tentado nisso. Porque se o diabo te alcançar nisso, você não aguenta. A Bíblia fala assim, que nós não seremos tentados além do que aquilo que a gente possa suportar. Então não se gabe por aquilo que você não é tentado. Você não é tentado porque você é fraco demais. E o Senhor, pela sua misericórdia, põe a mão e fala assim, ela não pode ser tentada nisso, ele não pode ser tentado nisso, senão ele vai me substituir por um prato de lentilhas. Então de que nós temos que nos gloriar? Nos gloriaremos na cruz de Cristo. Nós não somos justos por nós mesmos, pessoal. Eu me lembro quando eu fui assistir aquele filme Noé. O cara que fez aquele filme estava chapadão, gente. Não estava? Mas olha, Deus usa mula, não usa pedra, não usa mula. Eu não fui para o cinema na expectativa de ver o relato bíblico. Então talvez isso tenha sido mais fácil para mim. Porque quem foi ficou tão enfurecido, né? Eu já sabia que ele tinha... que o diretor do filme tinha influência de outras religiões, outros relatos sobre o dilúvio que outras religiões têm. Então eu não fui na menor expectativa de receber o relato fiel bíblico. Então quando começaram as heresias, elas não me afetaram. E eu tirei muita coisa boa daquele filme. Quando, por exemplo, Noé conta para os filhos dentro da arca como Deus criou o mundo, e ele fala assim, e Deus falou, haja luz. Aí acontece o Big Bang, gente. Que sensacional que eu achei isso. Mas não é que é. Não é que o Big Bang não pode ser o haja luz de Deus? Deus falou, haja luz. Você quer uma coisa que dá mais luz que uma explosão? E de repente, mas aquela explosão gerenciada, orquestrada, né? E aí começa a narrar a evolução, cada dia, como acontece as coisas. Eu achei aquela retratação, aquilo valeu o filme todo. As porcariadas, tudo. Retém o que é bom, gente. Retém o que é bom. Né? E outra coisa que me impactou profundamente naquele filme. Um diálogo de Noé com a sua esposa. Noé conclui, o Noé do filme, né? A Bíblia não fala isso, mas o Noé do filme conclui
que ele tinha se enganado. Que Deus tinha dado para ele a missão de resgatar os animais, mas que a raça humana teria que morrer. Que Deus só confiou para ele porque sabia que ele cumpriria o papel, cumpriria a ordem de Deus de resgatar os animais, colocar dentro de uma arca e salvar a criação. E a mulher dele falou assim, não, isso não é verdade. Você é um homem justo e bom. E a Bíblia fala isso, que Noé era um homem justo e bom. Só que aí ele fala com ela assim, nós não somos bons. Olha para Cã. Ele é assim, assim, assim. Olha para Sem. Ele é assim, assim. Ele começa a apontar os defeitos e os deslizes de caráter dos próprios filhos. E ele fala, olha para Jafé. Ele é assim, assim, assim. E ele olha para você. Você mataria por qualquer um deles. Quando Noé, personagem, falou isso para a mulher, você mataria por qualquer um deles. Parece que ele pôs o dedo no meu nariz. Você se acha muito santa, Helena? Você mataria por qualquer um dos seus filhos. Foi um confronto. E o resto da cena, eu não prestei mais atenção, porque o Espírito Santo começou a trabalhar em mim dentro do cinema. E eu comecei a falar, meu Deus, eu mataria. Minha filha está para ser estuprada por um assaltante, um homem sanguinário, um homem mau, ela está em iminência de ser morta. E eu tivesse uma oportunidade de matá-lo e de impedi-lo, eu mataria. Se eu tivesse a oportunidade de defender alguém que eu julgo mais forte, mais fraco, sendo abusado por um mais forte, e a única chance disso acontecer for tirar a vida do outro, eu mataria. Se eu tivesse fome, visto meus filhos com fome, eu roubaria. Nós não somos justos. Justo é o Senhor. A nossa justiça é como trapo de imundície. Nós não sabemos do que nós somos capazes, o que tem de maldade no nosso coração, até que a oportunidade de revelar venha à tona. Por isso que todos os dias nós temos que extrair vida de Deus, extrair a vida de Deus, até que naquele dia que nós formos espremidos na adversidade, a gente esteja disposto a não revidar, a dar a própria vida. Só Jesus faz isso em nós. Nós não chegaremos lá no esforço intelectual, psíquico, apenas como leitores da palavra e guardadores da lei. Os fariseus não conseguiram. E é isso que Jesus vem confrontando neles e em cada um de nós desde então. Vença a religiosidade, vença a hipocrisia, vença a pretensão de ser superior aos outros, porque você teve a revelação de Jesus Cristo. Vença a sua pretensão e o seu orgulho, porque em algumas áreas da sua vida você não é tentado. Vença em nome de Jesus, porque Jesus venceu. O dicionário continua dizendo que vencer... Oh, meu Deus. Oh, Jesus, abençoa o tablet, Jesus. Que vencer é dominar, subjugar. E Jesus dominou e subjugou a pretensão de Satanás. E qual que era a pretensão de Satanás? Adquirir o império desse mundo através do domínio dos homens. Essa é a pretensão de Satanás. Ele se julga o dono do mundo porque ele domina e subjuga os seres humanos. Ele se autodenomina o príncipe desse mundo. E lá em Mateus, capítulo 4, você pode abrir aí. O verso 3 e 4 diz assim: o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus subjugou a tentação do apetite e do desejo. Quando Satanás vem para Jesus, a primeira tentação, ele tenta a situação que Jesus tinha jejuado por 40 dias, ele tenta o desejo de Jesus, desejo por pão, desejo de comer, desejo de saciar uma vontade
E mais do que uma vontade, uma necessidade. E Jesus vence a Satanás quando ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu não vivo para cumprir o meu desejo, Satanás. Eu vivo para fazer a vontade do meu Pai. A vontade do meu Pai, o reino de Deus, está na minha ordem de prioridades, estabelecido sobre os meus desejos e as minhas vontades. Nós precisamos de vencer o nosso apetite. E eu não falo apenas apetite de comida e de bebida, mas apetite de coisas. Apetite por pessoas, por relacionamentos que você sabe que são contra a vontade de Deus. Jesus domina o seu desejo e diz para Satanás: você pensa que você domina a humanidade? Jesus vence Satanás como homem, para mostrar a Satanás que não, ele não dominaria a humanidade. Foi como homem que Jesus vence a Satanás. E ele fala: não, você pode... Ele tinha fome como homem. Ele tinha desejo de pão como homem. Ele tinha necessidade como homem. Ele tinha vontade como homem. Mas ele disse: eu não vivo para fazer a minha vontade. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Como nós precisamos nos lembrar disso? A gente gasta tanto tempo naquilo que não é o reino de Deus. A gente gasta nossa energia, nossa formação intelectual, os nossos objetivos, e é tudo legitimado, né? Porque a gente pensa: não, é claro que Deus quer que eu triunfe, Deus quer que eu avance, Deus quer que eu me prepare, Deus quer que eu estude. Deus quer isso tudo, gente. Deus quer que nós sejamos a melhor versão de nós mesmos. Deus quer nos aperfeiçoar, Deus quer nos treinar. Isso tudo é verdade, mas cuidado, porque Satanás é o rei das meias verdades. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Ele conta só parte da verdade. Tudo que você faz, tudo que você tem, tudo que você recebe, tudo que você ganha é para compartilhar e servir. Mas nós entramos no sistema desse mundo. Gente, por que esse mundo está essa piração? Por que uns têm tanto e uns não têm um pedaço de pão para comer? Porque nos tornamos egoístas como Satanás e não altruístas como Jesus. Satanás quer tudo para ele. Ele já tinha muito, mas desejou ter mais. Ele já era um arcanjo. Querubim. Ele já era um querubim diferenciado na hierarquia dos anjos. Ele já ocupava um posto elevado, mas para ele nunca era suficiente. Ele quis ser como Deus. E Jesus, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou. Jesus fez a rota contrária. Ele se esvaziou e nós queremos nos encher, financiados por Satanás. E a gente usa, não porque o Senhor me chamou para ser cabeça e não cauda. Jesus me chamou para triunfar. Jesus me chamou para prosperar. A mão do Senhor faz isso, você não precisa se preocupar com isso. O Senhor te eleva, o Senhor te exalta, o Senhor te sustenta. O Senhor te dá coisas inimagináveis que você nunca sonhou em ter. Mas não coloque nisso o seu coração. Não é à toa que Jesus ensinou exaustivamente sobre Mamon. Porque o domínio de Mamon é cruel e implacável e ele suga a nossa vida e a gente nem percebe. É um vampiro que suga a nossa vida, o nosso tempo, a nossa energia. Pais que trabalham. Para quê? Para ter mais dinheiro. Não, eu vou dar para os meus filhos o que eu não tive. Por quê? Inclusive o que você não teve fez de você quem você é. Nós estamos aleijando os nossos jovens porque a gente dá tudo para eles que a gente não teve. Os meninos sem resistência, sem resiliência, sem vontade de trabalhar, tá todo mundo querendo de graça. Alguém trabalha por mim? Porque eu quero é ficar jogando videogame. No tempo do meu pai, os meninos saíam de casa para trabalhar com 14 anos de idade. E ralava. Não estão aleijados por causa disso? Muito pelo contrário.
O que a gente chegou até aqui como nação foi eles que construíram. Mas o que vai ser daqui da gente 40 anos se a gente depender dessa meninada que está aí? Se Jesus não operar. Eu estou falando daqueles que não conhecem Jesus e de alguns que dizem que conhecem. Os meninos não querem nada com a dureza. E sabe a culpa de quem é? Papai e mamãe. Papai e mamãe que é culpado. Ah, meu filho. Papai e mamãe quer ser amado. Eu sou de um tempo que os filhos precisavam ser amados e os pais respeitados. E aí, quando esses filhos crescem, se eles respeitam, eles irão amar. É o filho que respeitou na infância e na juventude é que vai cuidar e não vai mandar para o asilo. Agora, os pais que desejaram mais ser amados do que ser respeitados, são amados, enquanto tem alguma coisa para dar. Na hora que perder a utilidade, é julgado no asilo. Deus é um pai perfeito e amoroso, ele é nosso modelo de paternidade. Deus te diz não. Deus te dá vara. A Bíblia diz que ele açoita o filho a quem quer bem. Tudo que eu aprendi com Deus, eu não aprendi com ele me alisando. Ele já me alisou muito. Ele já me afagou muito. Ele já me deu cada mimo que eu fico perplexa diante do seu amor. Mas o amor de Deus também fala não. O amor de Deus também aborrece. O amor de Deus também corrige. O amor de Deus também te tira coisas. E fala, você não está pronta para isso. Senão isso vai te desviar do meu caminho. Nós temos que entender que Jesus vence Satanás dizendo, você não vai me dominar pelo meu desejo, nem pela minha necessidade. E é aí que nós temos que vencer também. Pode ter pão e pode não ter pão. Sabe Paulo? Paulo entendeu tudo. Cara, que eu sou apaixonado por ele. Assistiram Paulo, gente? Vai assistir, gente. Vai assistir. Eu saí do cinema, assim, ó. Estou assim até hoje. Que crente picareta que eu sou, Jesus. Paulo entendeu a parada. Eu posso ter muito e posso passar fome. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente isola o texto do contexto e transforma em pretexto, né? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente usa macho, poeirão, sobe na igreja. Mas na hora de... Você pode passar necessidade, você pode padecer fome, você pode não comer o almoço, porque só vai ter para janta. Essa é a hora que você tem que falar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é o pão que me domina, não é o meu desejo que me domina, eu não sou escravo da minha necessidade, eu não sou escravo do meu prazer, eu não sou escravo de nada, eu sou escravo de Cristo. A segundo momento que Jesus vence a Satanás dentro dessa tentação, dentro dessa perspectiva que nós estamos explorando aqui, que Jesus dominou e subjugou Satanás. O segundo momento, o segundo movimento, ele subjugou o engano de Satanás com a verdade. Olha aí no mesmo texto que nós estamos, no verso 5 e 7. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o seguirão, para que você não tropece, segurarão, para que ele não tropece em alguma pedra. Está aí o engano de Satanás. Ele não falou o versículo todo. Satanás conta só meias verdades. Ele usa a verdade, a palavra de Deus. Então, muitas vezes ele vai fazer isso na nossa vida, tá? Lê de novo. E lê de novo. E lê de novo até saber se é a voz de Deus ou se é a voz do diabo. Aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para que os guardem, o versículo fala, em todos os seus caminhos. Quando você anda no caminho do Senhor, Ele dará ordens a seu respeito. Mas essa parte ele omitiu. Essa parte Satanás omite. Não interessa a ele que você ande nos caminhos de Deus. Não interessa a ele que você entenda a verdade de Deus. Por isso que tem gente que lê a Bíblia só para cumprir tabela e se sentir mais santo, mais espiritual, mais fariseu.
mas não entende o contexto que está escrito e o que aquela passagem quer dizer, de fato. Um exemplo bem rude aqui, aproveitar para ensino extra aqui. Sabe aquela passagem que fala assim, de graça recebei, de graça dai. Ela é a verdade. Mas se você for examinar o texto, o que está sendo confrontado ali? A venda daquilo que só Deus faz, e faz sozinho. Se Deus me usa para curar uma pessoa, eu não posso receber um tostão por causa disso. Eu não posso receber uma oferta de gratidão. Eu não posso. Porque não fui eu que fiz o milagre. Eu fui um instrumento que Deus, pela sua misericórdia, usou para curar alguém. Não é uma dádiva que eu tenha por mim mesma. Ele me usou, ele passou por mim e fez sozinho. Se não fosse eu, ele usaria outro. E ele não precisa, às vezes, usar ninguém. Tem gente que dorme doente e acorda curado. Sem imposição de mãos de ninguém. Então eu não posso vender um milagre. Eu não posso vender profecia, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Não é um ensino teológico, tem gente que é professor, estuda, não é o meu caso, tá, gente? Mas tem gente que estudou 5, 6, 7 anos, teologia, fez curso de hebraico, de grego, de não sei mais o quê. A pessoa é uma sumidade, é um professor, é um mestre. Ele dedicou a sua vida a estudo, ele tirou do bolso dele muito investimento financeiro para pagar os cursos que ele fez. Então, se ele cobrar para vir ministrar aqui na igreja, se ele cobrar para vir dar um curso, digno é o trabalhador do seu salário. Ele estudou, ele se empenhou, ele deu. E ele está compartilhando do que ele aprendeu, está sendo um facilitador na sua vida. São coisas distintas. Eu não cobro pela profecia. Eu não cobro pelo milagre. Mas digno é o trabalhador do seu salário. Recentemente, eu lancei um curso em parceria com a MK Masters. Eles falaram, Helena, você tem uma voz de influência para mulheres. E tem uma mensagem que você carrega. E nós queremos atingir mulheres que estão em casa, cumprindo, obedecendo, a priorizar a família, mas elas estão morrendo. Elas não sabem o potencial que elas têm, elas não sabem o valor que elas têm. E a gente resolveu criar um curso, tipo um coaching. E a gente queria que você fosse a representante desse curso. Porque as mulheres te ouvem, você inspira mulheres. E a gente queria que você trouxesse muito de você, do seu coração para esse curso. Então a gente quer que você ensine muito do que você ensina e outros conteúdos que a gente vai colocar na sua mão. Empreendedorismo, como abrir uma empresa, como saber usar cartão de crédito, como fazer o que você faz e ganhar um dinheiro com isso. Você pode ser uma empreendedora sendo manicure, você pode ser uma empreendedora trabalhando com artesanato, você pode ganhar dinheiro e ajudar a sua família a se sustentar. Você pode ter uma autoestima curada e você pode ser espiritualmente saudável. Fizeram todo o trabalho de consultoria minucioso, construíram o curso de uma maneira excelente, um tanto de profissional envolvido, pais de família que pagam suas contas, sendo câmera, sendo iluminador, sendo cenógrafo, maquiando e penteando para que eu ficasse bonita no vídeo. Fizeram todo um trabalho minucioso, excelente. Eu participei como minoria. Como minoria, apesar de eu ser a porta-voz, muito do trabalho que foi feito não foi feito por mim, me passaram pronto. E aí, quando eu anunciei o curso, um tanto de gente me jogou pedra. Ah, está querendo ganhar dinheiro às custas da igreja. Já viu você abusando da igreja. Poxa, que decepção, eu tinha uma outra visão de você. A igreja tem que parar com esse movimento parasitário que só quer receber. Meu canal está no YouTube. Essa mensagem vai estar no YouTube. Gratuitamente. Acessa lá. Se você não tem dinheiro para investir no curso hoje, continua recebendo de Deus através do meu YouTube gratuitamente. O Senhor vai te ensinar, o Espírito Santo vai te ensinar. Agora não impeça mulheres que nunca entrariam numa igreja de receber a porção que Deus tem para elas. Por causa do movimento de eu quero é receber. Esse negócio de receba, uma coisa que a gente inventou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Jesus
deu a sua vida. E a gente quer só receber. Tudo que a gente recebe é para passar por nós e abençoar outro. É para passar e abençoar outro. E, inclusive o dinheiro que eu ganhar com esse curso vai ser para abençoar outro. Porque nada passa pela minha mão para ficar só em mim. O dia que ficar em mim apodrece. Água parada apodrece. Eu não vivo pelo meu umbigo. Eu vivo para repartir tudo que eu recebo. Essa é a nossa vocação, esse é o nosso legado. Então nós temos que parar de, reter só metade da palavra. Entender. Tem muita gente que está fora da igreja porque está ferido por isso. Veio um professor, cobrou. O músico, né? Os músicos que vêm, andam com o cantor. Pô, o cantor, ele sustenta a banda toda. E a banda toda tem filho para criar. E aí ele vem e cobra. Eu sou contra a usura, o abuso, o querer enriquecer às custas da igreja. Isso é errado. Isso é errado. Mas tem o preço justo, digno ao trabalhador do seu salário. O cara vem, vive na estrada. Os meninos vivem na estrada. Fica longe da família. Para quê? Para levar o pão. Aí vem um músico, cobra um cachê. Vamos separar as coisas. Cachê é cachê e é digno ao trabalhador do seu salário. Oferta é oferta. Não tem valor de oferta. Oferta, o nome diz. Oferta. É quanto o ofertante quiser, puder e se puder ofertar. Cachê é cachê. É o pagamento por um trabalho. Um trabalho desempenhado. E o meu trabalho desempenhado, ele pode abençoar a pessoa. República das Saias. Minha marca de saias. É o meu trabalho. Eu não sou só pastora, eu sou empresária. Mas o que eu quero é que o meu trabalho resgate a autoestima das mulheres. Por isso que a nossa etiqueta não é PMG. É poderosa, maravilhosa e gatíssima. Porque eu não quero só vender saias. Eu quero que, nessa oportunidade de fazer o meu negócio, que as pessoas também sejam abençoadas até pelo meu negócio. Paulo fazia tendas para viver. Eu vendo saia. Depois passa lá e compra a República das Saias. Vamos voltar. A gente tem que parar de, Tem gente que está fora da igreja porque está escandalizado. Escandaliza não, meu irmão. Vai ler a palavra toda, vai entender a palavra. Para o diabo não te enganar com meias verdades. Olha lá, o pastor, hein? Tá ficando rico, hein? Olha o carrão dele. Vai lá ver. O pastor ganhou o carro. Outro dia minha irmã me falou, nossa, suas amigas, hein? Tudo com bolsa cara. Misericórdia, estou escandalizada. Vou sair da igreja. Eu falei, sério? Você vai sair da igreja por causa de uma bolsa? Olha aí as meias verdades de Satanás. Satanás vai lá, olha lá sua irmã. Você com tão pouco. Essa igreja está doente. Essa igreja é isso. Essa igreja é aquilo. Olha lá, pastora. Olha a bolsa da pastora. Gente, eu falei, coração, minha linda, não deixa a bolsa da irmã azedar seu coração, não. Às vezes a irmã ganhou a bolsa do marido, que trabalhou como professor de matemática. Às vezes a irmã ganhou... Gente, eu já ganhei cada coisa que eu não teria condição de comprar com meu dinheiro. Uma vez eu ganhei uma bolsa da Louis Vuitton. Sabe o que eu fiz? Vendi e doei o dinheiro para missões. Embora eu tivesse muita vontade de andar com uma Louis Vuitton, vai explicar para todo mundo que eu ganhei de presente. Só se eu colocasse uma plaquinha. Foi ganha de presente, não escandalize com a minha bolsa, por favor. Mas que meninice é essa, né, gente? Que você tem que ficar explicando a bênção que Deus te dá. Nós, gente, vamos sair dessa meninice? Vamos crescer? Vamos parar de olhar para a vida do outro, para o bem do outro, para a bolsa do outro? Cuida da sua vida. É por isso que Jesus deu uma vida para cada um viver, para cada um cuidar da sua. Eu amo aquela passagem que Pedro, né? Pedro. Pedro. Eu sou Pedro. Posso falar mal dele, que é igualzinho. Pedro chega para Jesus falando, né? Como cada um deveria derramar a sua vida, como seria a morte de cada um. E aí Pedro chega para Jesus e fala, e quanto a João? E Jesus olha para Pedro e fala, que te importa? Adoro! Que te importa, Pedro? E ele continua, quanto a ti,
segue-me. Jesus te fala hoje, a bolsa da outra, Jesus, que te importa? E o carro do outro, Jesus, que te importa? O que estão fazendo com o dízimo, Jesus, que te importa? Quanto a ti, segue-me. O diabo está fazendo, deitando e rolando dentro da igreja por causa das meias verdades. Ele coloca no seu coração um discurso de justiça, de retidão, zeloso da lei. Isso não pode acontecer, não pode acontecer. Então que não comece a acontecer em você. Cuide de você, cuide da sua vida. De verdade, gente. Não estou dando patada, não. De verdade. Se você cuidar bem da sua vida, alguém vai ser abençoado por isso. Se você não cuidar de tropeçar, muita gente vai ser abençoada por isso. Se você fugir da aparência do mal, muita gente vai ser abençoada por isso. Então cuide de você. Cuidado com as meias verdades de Satanás, que parece justiça, mas é confusão e contenda. Cuidado. O que te separa do seu irmão não vem de Deus. O que te faz sentir mais espiritual do que o seu irmão não vem de Deus. São as meias verdades de Satanás. E Jesus rebate a meia verdade de Satanás, trazendo à memória dele o que ele tinha omitido, né? Por conveniência. Ele diz, sim, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Você está querendo me tentar com meias verdades? Eu sou a verdade. E o terceiro movimento, que mostra que Jesus dominou e subjugou Satanás e a tentação. Jesus subjugou a idolatria e a ambição propostos por Satanás. Verso 8 e 10. Depois o diabo o elevou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe, tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Jesus subjugou a idolatria e a ambição. A idolatria não é quando a gente se prostra diante de imagens. Essa é a menor das idolatrias. Ela é mais fácil de ser desmascarada. É você só abrir a Bíblia e mostrar para a pessoa que se prostra diante de uma imagem o que a Bíblia diz a respeito. Ela pode ser convencida pelo Espírito Santo ou não. Mesmo assim, você deve continuar amando. Até que a revelação do Espírito venha para o coração dela. Porque ela está adorando imagens, mas a gente está adorando coisas muito menos santificadas. A gente adora título. A gente adora posição. A gente adora se sentar na mesa de gente que pode muito. A gente adora as nossas roupas. Tem gente que não se livra da calça 36 e está vestindo 44 há 7 anos. A gente adora o passado. A gente adora coisas legítimas. A gente adora o filho. Filho é para ser amado, protegido, cuidado. Não adorado. A gente adora o marido. A gente adora a igreja. Somente ao Senhor, seu Deus, adorarás. Ele tem a primazia sobre tudo e sobre todos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Idolatria é tudo aquilo que ocupa mais o seu tempo do que Deus. Ah, Facebook. A gente é viciado em tecnologia, viciado em rede social. Antes de você dirigir a Deus uma palavra em oração, você já catou o celular para ver o que está rolando. Nós adoramos coisas desprezíveis e é idolatria. Nós adoramos pessoas. Tem gente que vira para mim e diz, nossa, Helena, estou tão decepcionada com você. Ótimo, que bom. Então agora você entendeu que eu sou igual a você, porque você também é decepcionante.
Agora nós somos tudo nivelados pela graça. Somos tudo igual, feito do mesmo material. Aqui não tem uma mulher, a Helena é tão espiritual. Sou não. Eu sou dependente de Deus. Ai de mim. Talvez Deus me colocou nessa posição aqui, ó, porque o meu ouvido é o mais perto da minha boca. Para que eu não me desvie dele. Eu prego e Deus está falando. Olha aí, hein? Presta atenção, hein? Olha o que você está falando. Deus não me escolheu porque eu sou superior, porque eu oro mais que você. Deus me escolheu pela graça e misericórdia dele. Só a eternidade vai revelar por que ele escolheu alguém como eu. Aleluia! Nós vamos vencer por inteiro, gente. Cola isso aí. A gente vai denunciando as meias verdades dele, né? Ele quer manifestar, não vai não. Gente, mas que taça glamurosa, hein, meu Deus do céu. Muito bem. Jesus confronta e vence a idolatria. E tem outra palavra aqui, depois de idolatria, que é muito desconfortável. Ambição. Porque a gente acha que ambição é uma coisa boa. Não, você tem que ter um pouco de ambição, gente. Não é? Senão a gente não cresce, não sai do lugar, não é assim que a gente pensa? Não, meu filho, você tem que conquistar alguma coisa, sabe? Você não estuda, não trabalha, fica aí. Né? Tem que ter um pouco mais de ambição. Não é nesse caso que não trabalha, não estuda, tem que ter coragem, né, gente? E menos preguiça. Mas a ambição é idolatria. Você quer mais. Isso rouba o nosso tempo, a nossa energia. E depois, tudo que você conquistar, não vai nada dentro do caixão com você. Por que eu quero ter joia? Se eu for enterrada com alguma, o povo vai me futucar lá de madrugada para roubar meus anel. Vai, tranquilo que vai. Tem gente que não pode ser enterrado nem com a própria aliança. Que o coveiro já fica de olho. Ó, essa aí foi com a aliança. De noite a gente dá um jeitinho. Não dá para levar nada dessa vida. A não ser o legado espiritual que você deixa. Então por que a gente investe tanto tempo, energia e estudo naquilo que não vai gerar frutos eternos? Se você estuda, o seu motivador por trás do seu estudo deve ser gerar frutos eternos. Eu quero me habilitar para entrar em áreas onde tem vácuos que um cristão precisa preencher por frutos eternos. A motivação está certa. Vai. Eu quero trabalhar porque eu quero sustentar missionários no campo. Eu quero ser uma empresária porque eu quero ganhar mais dinheiro. Porque tem um tanto de gente que eu quero ajudar e eu não consigo ajudar com aquilo que eu ganho hoje. Eu quero ajudar a Edmeia a continuar o trabalho de Maria e Marta. Eu oro para que Deus dê muitos anos de saúde e vida para Edmeia. Mas quando Edmeia partir, a casa de Maria e Marta não pode parar. Quem vai se levantar? Porque hoje ela trabalha, ela prega, ela ensina. E todos os recursos dela, que ela consegue com esse propósito, ela vive com a pensão do marido. E tudo que ela consegue com pregação, com ensino, com curso que ela dá, vai tudo para a casa de Maria e Marta. A gente tem que ter uma visão do que é eterno. A gente não tem que cobiçar uma casa maior, uma televisão maior para ostentar para as amigas. Isso é carnal, isso é idolatria. Idolatria do ego, idolatria do eu, idolatria de mamon. Eu posso ser feliz com aquilo que eu já tenho. Mas não, a gente está sempre correndo atrás do vento, invejando o que o outro tem, e achando que a felicidade está no que o outro tem. Eu já entrei em mansões com mulheres totalmente destruídas, a conta gorda e a vida arruinada. Cuidado com a idolatria, cuidado com aquilo que ocupa o seu tempo, o seu coração e os seus desejos. Vença.
vença tudo aquilo que se opõe à primazia de Deus na sua vida. Seja a preguiça, seja o Facebook, seja o seu desejo sem freio de enriquecer, a cobiça, seja o que for, vença em nome de Jesus, porque Jesus venceu. Ainda caminhando sobre o dicionário, foi mais forte. Vencer é ser mais forte. Jesus foi mais forte que o mar revolto. Está lá em Mateus 8, vira algumas páginas aí, 23 a 27. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vença o medo da tempestade. O grande problema da tempestade não é a tempestade em si. Jesus venceu a fúria da tempestade. E ele não tinha medo, ele estava dormindo, porque ele sabia que a tempestade não era o problema, que ele estava no barco. Se Jesus está no barco da sua vida, vença o medo em nome de Jesus. Nós somos paralisados pelo medo. Deus quer fazer coisas na nossa vida, mas a gente fala: não, eu tenho medo. Vai te tirar do lugar de comodismo, vai gerar desconforto, vai gerar falatório, vão falar isso de você, vão falar aquilo, vão pensar aquilo outro. Mas se Jesus falou: eu estou no barco, não tenha medo. Você só precisa ter medo quando Jesus se retira do barco. Então se retire também. Se Jesus saiu fora, saia atrás dele. Agora, se Jesus está no barco, ele pode estar dormindo, não tenha medo. Como nós somos paralisados pelo medo. Medo da morte, medo do fracasso. Gente, a gente fracassa. Faz parte. Sabe o que é a beleza de pertencer a Deus? Nem o seu fracasso vai ser desperdiçado. O pessoal falou comigo: você vai abrir um negócio no meio da crise. No meio do momento mais turbulento do país. Você vai abrir um negócio, comércio. Sério? Aí vou. Se prosperar, prosperei. Se não prosperar, prosperei. Porque a minha prosperidade não é só os cifrões na conta, não. Prosperidade não é só dinheiro, não, gente. Prosperidade é ter Deus no barco. Se Ele está no barco, todas as coisas vão cooperar. Por um motivo. Mesmo quando você pensa aí numa situação que você fracassou. Você pode se lembrar de uma? Traga a sua memória aí. Tem gente que fala assim: não gosto nem de lembrar, Helena. Não, lembra. Lembra, sabe por quê? Porque até os nossos fracassos a gente aprende com eles. Talvez você tenha se tornado uma pessoa mais gentil, mais humana, depois de um fracasso. Uma pessoa mais solidária. Uma pessoa com mais empatia. Porque se você só vencer no padrão humano, no instantinho você fica, se achando. Sou filho preferido de Deus, querido. Nosso aparente fracasso pode ser a nossa maior vitória. Quando Jesus parecia que estava fracassando, quando ele estava sendo crucificado, açoitado, rejeitado, abandonado. Parecia que ele estava fracassando, mas ele estava recebendo o nome que é acima de todo nome. Nosso padrão não é o mundo, nosso padrão é Deus. E diante dele, até a tristeza salta de alegria. Até o aparente fracasso, ele muda em triunfo. Isso que a Lígia falou aqui, né? Como é que você falou, Lígia? O lugar da sua maior
O lugar da nossa maior dor é o lugar da nossa maior promoção. É a pura verdade. Vença o medo da tempestade que você está atravessando. Coloque os olhos em quem está deitado nesse barco. Descanse junto com ele. Creia. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir. Não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. De qualquer jeito a gente vence. Se a gente morrer, a gente vence. Oh, glória a Deus. Destruir, aniquilar. Nossa, quando eu vi esse sinônimo de vencer, o destruir, aniquilar, Jesus destruiu e aniquilou a morte. Dá um glória a Deus aí! 1 Coríntios, verso 15, capítulo 15, versos 52 ao 57. O apóstolo Paulo diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus destruiu e aniquilou. Jesus venceu a morte. E é por causa disso que nós temos a esperança que nós também vencemos. Essa vida é um trecho da nossa extensa e eterna jornada. Um sopro. Passamos por aqui, mas a nossa esperança, esse não é o nosso destino. Esse mundo não é o nosso destino. O nosso destino é a eternidade. Ou aqui, ou lá, ou acolá, onde Deus nos levar, estamos nele, somos vencedores sobre a morte. Quem pode dizer amém? Mas talvez você esteja contemplando a morte dos sonhos. A morte de alguém querido. Quando eu olho para Êxila, e por um momento eu tento me colocar no lugar dela, imediatamente eu recuo, falo, não. Meu Deus. O que faz a Êxila levantar da cama todos os dias é a esperança de que foi só um até logo. Não é um adeus. E é isso que me tira da cama todos os dias. Saber que a vida aqui é breve. Não tem planejamento, gente. Às vezes a gente pensa que vai viver até 90, 100 anos. Eu prefiro pensar, quero estar pronta hoje. Porque Jesus pode voltar para mim hoje, só para mim. Vocês entendem? Jesus vai voltar de qualquer jeito. Ou para que todo olho veja, ou para que você veja pessoalmente. Para que você descanse nele. Eu não sei como você está lidando com a sua perda.
com a morte de alguém querido. Tem gente que você já perdeu há 5 anos, mas você não consegue ser curado dessa dor. A saudade, gente, ela sempre vai existir. Para sempre. Mas quando essa saudade te paralisa, quando essa saudade te encerra no cárcere da depressão, quando essa saudade impede que você viva os planos que Deus ainda tem para você viver, tem alguma coisa que precisa ser vencida. A convicção da vitória de Jesus sobre a morte deve nos empurrar até o nosso último dia. Eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que Ele é poderoso. É essa convicção que tem que continuar nos empurrando. É essa convicção que nos dá força para continuar lutando, para continuar sendo bênção nas mãos de Deus, para continuar sendo resposta para pessoas que precisam, para continuar consolando as pessoas com o mesmo consolo que Deus tem para você. Só Deus pode nos tirar do luto. Só Deus, gente. Só Deus. Então se jogue nos braços do Senhor. Se abra para essa cura, se abra para essa restauração. Ou talvez você enterrou o sonho. O sonho de gerar, por exemplo, filho com seu ventre. Deus pode te dar um filho do ventre? Pode. Mas se Ele não quiser te dar um filho do ventre, Ele pode te dar outros? Tem tanta criança abandonada por aí, será que Ele pode te dar outros? Será que tem amor o suficiente no seu coração para você amar alguém que não seja a sua continuação? O Senhor nos adotou. Em Jesus fomos feitos filhos. Tanta criança precisando de pai e de mãe. E você com tanto amor para dar, com condições financeiras para cuidar de uma criança. E Deus está tendo que usar aqueles que aparentemente não conhecem Ele. Quando eu olho para uma atriz que entra num orfanato e se apaixona, ô Jesus, segura esse vens. Segura o vem, vem. Quando eu vejo uma atriz que cria uma conexão com uma menina que abriu a porta do orfanato, onde ela ia fazer só uma entrevista. E ela vira mãe dessa menina tão diferente dela. Me faz pensar, isso só pode ser o amor de Deus. O amor de Deus faz isso. E Deus tem que achar mais espaço no meio do seu povo. Porque se Ele não achar espaço no meio do seu povo, Ele vai buscar outros. Ele não achou espaço no meio dos fariseus, buscou os gentios. Em nome de Jesus, gente. Não deixa a sua dor matar você. Não deixa o seu sonho não realizado. A oração não respondida matar você. Deus sabe o que Ele está fazendo. Creia nisso. Creia. Porque nele nós vivemos e viveremos. Ele aniquilou a morte. A morte do corpo. Até a morte do corpo, gente. Porque naquele grande dia, os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós vamos receber um corpo glorificado. Nem o nosso corpo vai ficar na poeira. Até isso vai receber restauração. É nessa esperança que nós caminhamos e existimos. Amém? Percorreu completamente o caminho. Não, antes disso. Persuadiu. Persuadir é vencer. Persuadiu. Jesus persuadiu quem? Nós. A todos os que cremos. Persuasão é o movimento da vontade por razões irresistíveis. E Jesus disse a Tomé, está lá em João 20, 27 a 31. Coloque o seu dedo aqui,
veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Vencer é persuadir, e Jesus persuadiu. Você crê porque alguma coisa te persuadiu. A palavra te persuadiu. A revelação da verdade te persuadiu. Presenciar um milagre te persuadiu. Ver Deus operando naquela vida que estava perdida te persuadiu. O consolo de alguém no momento da sua dor te persuadiu. Jesus nos persuadiu a crer pelo poder do Espírito Santo de Deus. E nós estamos aqui para persuadir outros a conhecerem essa verdade e essa esperança. Vocês estão comigo? Vençamos pela persuasão. Eu vou voltar a ler o que está escrito aqui. Eu amei essa definição de persuasão. Persuadir, persuasão é o movimento da vontade por razões irresistíveis. Se você é uma pessoa irresistível, se você ama irresistivelmente, se você perdoa irresistivelmente, se você caminha junto irresistivelmente, o movimento daqueles que são alcançados pela vida de Jesus em você, o movimento em direção a essa irresistibilidade do Evangelho é crer. Quando Paulo está se defendendo diante do rei Agripa, o rei fala, o que você está querendo? Ele começou a contar quem ele era e o que Deus fez nele. Ele só estava contando isso para se defender das acusações que ele estava sofrendo. E o rei fala assim, se você insiste por mais um pouco, sou persuadido a crer em Jesus. É exatamente isso. É para isso que a gente está aqui, gente. Que vençamos pela persuasão. Não do muito falar, mas do muito se dar. De ser como Jesus foi, de amar como Jesus amou. De envolver as pessoas que estão ao alcance do nosso abraço. De impedir que muitas pessoas se matem, dando a elas apenas o ouvido para ouvir e não a língua que julga. Que o poder do Espírito Santo, o poder de persuasão do Espírito Santo seja abundante sobre mim e sobre você, em nome de Jesus. Amém? Jesus venceu. Aleluia. Jesus venceu, percorrendo completamente, levando a cabo a vontade de Deus. Portanto, irmãos, Hebreus 10, 19 e 23. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele abriu, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. O Senhor percorreu o caminho para você percorrer também. O Senhor completou o caminho para você completar também. E é isso que o livro de Hebreus está dizendo. Por isso que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Eu habilito vocês a vencerem também. Porque eu venci como homem. Eu venci. Eu percorri. Eu obedeci. E eu abri um novo e vivo caminho pela minha própria carne. O corpo de Jesus rasgado. O véu do templo foi rasgado. A reconciliação entre Deus e o homem foi feita. Você pode entrar na sala do Santo dos Santos a hora que você
quiser.